Olá pessoal, espero que esteja tudo bem aí com vocês. Na medida do possível, que vocês estejam cumprindo as determinações do isolamento social, ao sair na rua, usar máscara, lavar as mãos, passar álcool gel, porque essa doença não é brincadeira. Mas eu tô aqui, eu gravei esse vídeo essa semana para falar com vocês a respeito das atividades que vocês deverão fazer, que vai ser bem simples. Na verdade, semana vai ser atividade de correção do que eu pedi há 2 semanas atrás, na semana do dia 4. Então, daquelas atividades que eu pedi da trilhas de aprendizagem, essa semana eu vou fazer a correção das questões 1, 2 e 3 do texto 1 da página 24. E aí, como não tive retorno, nem que estava difícil, nem que estava fácil, nenhum tipo de questionamento, nem dúvida, eu vou deixar a atividade 2, o texto 2 ainda, para ser corrigida na outra semana. Então, o vídeo dessa semana vai ser correção, vocês devem acompanhar. Quem ainda não recebeu o livro, não se preocupem, tem um link do livro no site da escola, você pode clicar lá no arquivo, vai abrir o livro para vocês podem acompanhar as questões por lá e responder no caderno, não precisa copiar as questões no caderno. E então vocês vão acompanhar agora a correção da atividade 1, da página 24 e 25, e na próxima semana eu vou fazer o vídeo da atividade 2. Tá? Vou dar um tempinho aí, para talvez quem não tenha conseguido responder ou não tenha tido tempo de responder a atividade 2, vai ter mais uma semana para responder e acompanhar a correção semana que vem. Então tenham todos uma boa semana, cuidem-se e acompanhem a correção. Bom, então esse é o livro Trilhas de Aprendizagens, página 24, atividade 1, texto 1. Então, antes de responder as questões, eu vou ler o texto. Brasil contabiliza 11.130 casos confirmados e 486 mortes por coronavírus. O Brasil tem 13.717 infecções confirmadas por coronavírus, causador da Covid-19. O dado foi atualizado no Balanço Diário do Ministério da Saúde, acessado em 7 de abril de 2020 até às 18 horas. Foram mais de 1.000 novos casos em apenas 24 horas. No dia anterior, eram 12.056, 6 de abril de 2020. Em uma semana, as mortes quase quadruplicaram, comparando-se os dados entre 28 de março e 4 de abril. O número saltou de 114 para 486. A taxa de letalidade é de 4,4%. E a maior parte dos óbitos é de pessoas com mais de 60 anos, com algum problema cardíaco ou diabetes. Então, esse é o texto que a gente vai usar para responder as questões. Além do texto, nós temos aqui 2 gráficos. Na verdade, esses 2 gráficos, eles são iguais. Tá? O primeiro gráfico é igual ao segundo. Mostra o número de casos novos por dia. Tá? Então, aqui é número de casos por dia, de 26 de fevereiro até o dia 7 de abril. Então, por que esse gráfico aparece 2 vezes aqui? Porque no primeiro, o destaque é para o dia 24 de março, com 310 casos novos. E no segundo gráfico, o destaque fica no dia 7 de abril, com 1.661 casos. Tá? Então, poderia colocar aqui os 2 destaques no mesmo? Poderia, mas a pessoa achou melhor separar, colocar um destaque de cada vez. Um destaque em cada gráfico. Então, considerando as questões do texto 1, responda. Então, vem a primeira questão. Quantos brasileiros estão infectados pelo coronavírus até a data desta publicação? Para responder essa questão, a gente volta no texto. E aqui a gente encontra o primeiro deslize. Porque olha só, no título está falando em 11.130 casos confirmados. E logo na primeira linha do texto, já aparece o número aqui de 13.717
infecções confirmadas por coronavírus. Então, o que pode ter acontecido aqui é que a pessoa escreve o texto e esse texto, antes de ser publicado, ele passa por uma revisão. Não é a mesma pessoa que revisa e também essa revisão não acontece no mesmo dia. Então, provavelmente, quando houve a revisão do texto, em um outro dia, o número de casos já estava aqui em 13.717. Aí, fez a alteração aqui, a pessoa fez a alteração e esqueceu de alterar o valor aqui no título também. Mas para responder, a gente vai usar qual valor? Bom, o mais atualizado, 13.717. Então, a resposta aqui, 13.717 brasileiros. Tá? Quantos brasileiros estão infectados pelo coronavírus até a data dessa publicação? 13.717 brasileiros. Lembrando, se você não recebeu o livro Trilhos de Aprendizagem, não tem problema. Tá? Tem o link lá no site da escola e você pode responder no caderno. Só coloca o número da página e o número da questão para você não se perder. Bom, agora questão 2. Em uma semana, o número saltou de 114 para 486. Qual a diferença de casos de uma semana para a outra? Eu já comentei isso com vocês na sala de aula. Diferença é o nome que a gente dá ao resultado da subtração. Então, toda vez que nós quisermos calcular uma diferença, a gente faz uma subtração. Então, vamos fazer 486 menos 114. Então, só essa continha que nós vamos fazer. 6 menos 4, 2. 8 menos 1, 7. E 4 menos 1, 3. Então, a diferença é de 372 casos. Lembra que eu falo para vocês? Todo problema tem uma pergunta e toda pergunta tem que ter uma resposta. Então, qual a diferença de casos de uma semana para a outra? A diferença é 372 casos. Poderia escrever a diferença de casos de uma semana para a outra de 372? Pode. Tem vários tipos, várias maneiras você pode escrever essa resposta. Não precisa fazer um texto, escrever uma redação. Pode ser bem objetivo e direto. Tá? Não precisa escrever muito, não. 3. Calcule o aumento dos casos no intervalo de 24 de março a 7 de abril, conforme o gráfico. Vamos voltar no gráfico aqui. Do jeito que está sendo feita a pergunta, calcule o aumento de casos no intervalo de 24 do 3 a 7 do 4, dá a impressão que nós temos que pegar todos os valores diariamente, dia a dia, e verificar aqui. Mas não é bem isso que ele quer. Na verdade, o que a gente tem que fazer aqui? Calcular a diferença de casos que teve no dia 7 e subtrair pela quantidade de casos que teve no dia 24 de março. É só isso que nós temos que fazer. Então, vai ser 1.661 menos 310. 1.661 menos 310. Então, aqui, 1 menos 0, 1. 6 menos 1, 5. 6 menos 3, 3. E aqui, 1 menos nada, 1. Então, o aumento de casos entre o dia 24 de março e o dia 7 de abril foi de 1.351 casos.
Então, essa é a correção das 3 questões da primeira atividade do livro Trilhas de Aprendizagem. Semana que vem eu vou gravar o vídeo com a correção da segunda atividade. Tenham todos uma boa semana.